grande que vai fazer com que ele entenda um pouco do amor que Deus tem para com a humanidade. É um amor que só quando o homem realmente sentir, como mulher e como mãe, é que vai perceber isso. E a gente percebe que nossa discussão, que nossa conversa chega a isso por conta dessa sistemática, que é necessário o espírito por não ter sexo, passar por essas experiências. O homem, É que o espírito é energia, né? Exato, isso. E aí ele vem trazer, eu gosto sempre de falar o seguinte, quando a gente tem uma sensibilidade maior e consegue enxergar o espírito, mas fulano, ele é homem, eu vi ele como um homem. Mas fulano morreu e eu vi ela como mulher. Não vi um outro ser diferente disso. Sim. E isso está atrelado a uma característica externa, por isso que ele fala, não da forma que a gente entende. Que do outro lado, da outra dimensão, eles conseguem estar e se compor da forma que eles quiserem. Porque ele vai, o perispírito, a pessoa vai estar enxergando. Então, quando o Emily sente um vulto, se ela fosse ver, ela iria ver o perispírito. Isso. E ao enxergar o perispírito, esse perispírito ele tem uma das propriedades, é essa capacidade de se moldar. Ele vai se moldar com a fisionomia da experiência existencial que mais o marcou. E a gente vê aquilo, para corroborar vocês aí, nas experiências mediúnicas, nas sessões mediúnicas. O espírito chega e diz, na encarnação eu fui uma mulher. Meu espírito exerceu essa posição no feminino. No feminino. E quando você traz aí, eu não estou vendo o espírito. O espírito é uma energia tão sutil que a nossa capacidade mediúnica, vamos dizer assim, não consegue perceber ainda. Sim, não é? Ainda. Mas o perispírito, que é esse envoltório semimaterial, é o que você consegue perceber. Então, ele vai trazer a característica que eu tenha para você identificar quem está falando. Sim. Na experiência mediúnica, Isso. você trazia assim, como é que você sabe que é? Aí daqui a pouco aparece o espírito, ali, não vamos entrar no mérito do ectoplasma, mas aparece ali emoldurado de alguém que você precisa identificar. Que já pensou se você pega de uma encarnação de 300 anos? Mas eu não sei quem é. Eu estou vendo um homem aqui, a figura de um homem, e a gente está se referindo a uma mulher. Porque numa encarnação, você esteve na experiência masculina. Eu já contei aqui, porque a gente começou logo no início do programa, João e Emily ainda não tinham chegado, na gravação do programa, o programa tem essa poesia que ele começou a falar. Então, uma certa vez, Salles teve a brilhante ideia de convidar várias vozes para declamar os trechos. E Elba, a quem você se referia logo no início do programa, já desencarnou. Éramos muito amigas. Ela desencarna em 2013. Fantástica, A gente fazia junto o trabalho do atual SOS e tal, e era assim, uma amizade muito linda. Temos, né? E aí um dia, isso já tem uns anos aí, uns 6, 7 anos, eu estava na reunião mediúnica de dia de sábado, e uma médium fala, vocês não sabem quem está aqui, Elba. Aí eu deu aquela emoção, né? Porque eu não vejo, nem sinto presença igual Emily, nem vejo. E aí me deu aquela emoção, eu estava assim num ponto da mesa, tinha uma médium num ponto, outro... nessa época éramos 11 pessoas. E aí a outra pessoa falou, também estou vendo. A outra disse, estou sentindo, né? Aí eu pensei assim, poxa, Elba, você faz tanta falta. Olha, eu pensei. O veículo de comunicação do pensamento. Porque a reunião, ela é muito silenciosa, né? A gente não fica batendo papo, não. Ela é muito silenciosa. Aí, nisso, uma médium que estava distante disse assim, Rose, ela está dizendo aqui que o dia que você realmente acreditar na imortalidade, você não vai sentir a falta dela. Eu falei, toma, né? Pistões, né? Aí aquilo foi uma grande aprendizagem. Porque às vezes a gente fala que acredita na imortalidade, mas tem um discurso ou um pensar que não é coerente com aquilo que você fala que é. De fato. E então, se eu acredito na imortalidade,
como é que eu vou sentir falta de alguém que eu sei que está vinculado e está presente? A gente não sente falta. E aí, até hoje eu falo, amiga, obrigado pela aquela... Né? Aquele puxão de orelha. Aquele puxão de orelha. E o mais impressionante da mediunidade, eu não falei com ninguém. O meu pensamento foi captado por uma médium e por ela, e ela dá a resposta imediata. Então é incrível, é incrível. E trazendo, pegando um bojo do que a senhora falou aí agora, né, é importante que a gente saiba também, poxa, como é que eu sinto tanta simpatia, tanto amor por alguém? Será que está atrelado à matéria? E aí o que ele fala aqui, ó... E a antipatia também por outros, né? Exato, uma antipatia por outros. É que ele fala, ó, entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. E aí ele fala que nós, enquanto espíritos, nós nos encontramos com pessoas que já conhecíamos anteriormente, antes de estar aqui, matéria João, matéria Rose, matéria Ivanil, Emily... nós já nos conhecíamos e nos simpatizamos, porque algumas pessoas tentam correlacionar essa simpatia, esse amor com a matéria. Aí vem o chamado sexo carnal, né? O ato sexual em si, que é uma energia divina, que é uma energia co-criadora. Por quê? Sim. Porque ele permite, como eu falei anteriormente, a mãe sentir a presença do filho, o filho reencarna, possibilita ao filho a evoluir, a existência, a passar por oportunidades que ele terá aqui na Terra e terá que aproveitar aqui na Terra para conseguir evoluir seu espírito. Sim. Permite que a pessoa repare algo, alguma coisa, então consolide uma virtude, né? Exato, mas quando utilizado de forma exacerbada, aí passa a ser como se fosse um se afogar. É como se estivesse se mexendo ali naquele pântano, naquela areia movediça. Quanto mais você adentra nela, mais ela lhe puxa para baixo. Para baixo, como se atender os desejos por desejo, simplesmente é um atendimento a um instinto, né? A essa questão mais reptiliana do cérebro. E o vício excessivo à matéria, né? O apego excessivo à matéria, que é o que nós estamos aqui para vencer isso, para tentar vencer. Exatamente. Isso. E essa questão, eu também gosto, como eu falei logo no início do programa, eu gosto de falar e correlacionar, né? Trazer essa base que é o Livro dos Espíritos e trazer um ensinamento de um ser simples, comum, né? Jesus nos ensinou, somente ele. Coisa pouca. Coisa pouca, né? E aí, só para não falar besteira, né? Em uma parte no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi confrontado pelos fariseus, saduceus, para que ele fosse pego, entre aspas, ali, questionando a ele se era correto aplicar impostos, se era correto, se Roma estava correta em aplicar impostos, chamados guardas ali, ele dá aquela resposta magnífica, né? Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. E nesse segmento, alguns saduceus que chegaram lá, eles fazem o seguinte questionamento: Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa, visto que todos foram casados com ela? Aí Jesus responde da forma mais sábia possível: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que disse Deus, o que Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. E eu pego e grifo essa parte aqui quando ele fala:
que na ressurreição as pessoas não se casam. E nossa cultura, a cultura que é trazida pela igreja, por algumas A pessoas, criação humana, né? Exato. O casamento, a que o instituição. casamento é uma instituição entre homem e mulher. Se não há casamento entre homem e mulher na ressurreição, obviamente não há espíritos nele. Isso aqui já existia na Bíblia. Já Jesus existia. já nos ensinava isso. E a gente não entendeu. Né? A senhora falou que tinha informações na época que era para ele nos passar, que tinha para ele nos passar, na verdade, mas não passou por conta do nosso entendimento. E as informações que ele passou, ainda que de forma sucinta, nós ainda não tínhamos entendido. Imagine se ele fala como ele disse para Nicodemos: se vocês não entenderam isso que eu falei, como vou falar de coisas celestiais para vocês? Né? Então o que você é da carne vê, é da carne, o que é do espírito é do espírito. Né? nós percebemos a simetria entre o Evangelho, entre o que Jesus diz e entre o projeto que ele traz, que é isso aqui. Isso aqui é um projeto de Deus, um projeto de Jesus. Sim, para Né? alargar o nosso pensar. Para nos mostrar que a salvação, entre aspas, né, se dá através do autoconhecimento, de se conhecer, do amor e E caridade. cabe falar que quando essa obra vem, não vem só isso aqui no planeta na época, né? Houve a Revolução Francesa. Francesa, veio a descoberta da pasteurização com Louis Pasteur, vieram aqueles grandes, magníficos, aquele boom na música. A corrente na era pintura, positivismo, né? O positivismo era a corrente. positivismo. Então, o Vim pra planeta crer. foi abalado como quem estivesse tendo um novo... Vamos mandar os irmãos mais velhos logo aqui para ver se esse povo aprende. Que, inclusive, pelas informações espirituais, né, muitos desses grandes pensadores, desses grandes expoentes das várias áreas, né, da música, da pintura, da arte, do pensamento, da ciência, estão reencarnando para dar um novo boom aí no novo planeta. norte no Um planeta. novo norte no planeta, né? Que a gente vê guerra de um lado, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que é a lei da destruição, que também a gente pode estudar um outro dia, que é uma das leis. Mas esse assunto é muito gostoso, né? Aí, dentro da pergunta 200, vamos ver aqui se os demais aqui da equipe querem tecer algum comentário, né? Eu estava observando aqui, Rose, a questão da evolução. Né? E quando ele traz aí o entendimento, né? Se a gente pega o que fala a Bíblia, né? O Espiritismo se baseia no Novo Testamento, mas quando você traz as falas do Velho Testamento, se você não tiver essa maturidade de entender que aquela explicação era pertencente a essa maturidade psicológica da humanidade, e você traz ela para esse período agora, você tenta impor uma condição, uma cultura, inclusive, já que a gente está falando do Dia da Mulher, de imposição do masculino sobre o feminino. Se você vai trazer lá da época do Velho Testamento. E aí vai ser bacana quando o João entrar na pergunta 201. Né? Exatamente. Aí quando o João traz essa... Eu achei interessante, eu gosto dessa coisa do jovem de questionar. Eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos agora, dia 18. Então, não adianta você simplesmente aceitar as coisas. Por que eu trago esse Velho Testamento? Porque o Velho Testamento ele vem como um impositivo, às vezes, de dominação. Né, Rose? Que era necessário. Que era para você conduzir as massas. Mas os espíritos que estão encarnando, como vocês agora, têm como característica o questionamento. Não tem de... vocês vão para o movimento espírita, para o ERG, mas no ERG vocês vão estar lá com a principal... Com a liberdade, né, para questionar. Que é o que Kardec traz na obra. Que o espiritismo, inclusive, seria questionado. E não é? não existe
limites, né? dogmas, assim, que são aqueles dogmas que são inquestionáveis. Por isso que o Espiritismo não tem dogma. Pode questionar tudo, pode Questionar. bater papo em relação a isso. Quando você inicia lá, se você fizer alguma pergunta que não esteja dentro da obra, né, você vai perguntar, vai fazer a mesma pergunta, mas as respostas que você vai obter, elas não vão fugir da base do Livro dos Espíritos, mas elas vão se amoldar à nossa compreensão, inclusive entender a letra do Livro dos Espíritos. Sim. Por que que o Livro dos Espíritos, e aqui eu vou botar uma provocação, por que que o Livro dos Espíritos só tem 1019 perguntas? Porque a curiosidade de Kardec, naquela época, era para 1019 perguntas. Se o Livro dos Espíritos for ser construído hoje, gente, só isso aqui é um crivo meu, ele vai ter 5.000 perguntas. E se é essa maturidade, esse pessoal, nós aqui, a humanidade, Rose, olha que coisa, rapidinho. Contraponto. Mas observe, se essa humanidade tiver dentro desses sentidos, desses 5 sentidos, a capacidade de compreensão de uma resposta de um espírito que ele não respondeu ali, entendeu onde eu estou querendo chegar? Quando André Luiz escreveu, através de Chico Xavier e alguns livros com Valdo Vieira, a série André Luiz, ele parou no livro 16. É uma série, né? Isso. E se perguntou por que não continuou. Porque tem que a humanidade alcançar o que está nos 16 para poder dar sequência. Porque senão não adianta estar trazendo se não for compreendido aquilo ali. Então, você não tem dom. Você não tem o órgão e a maturidade para alcançar. Nós estamos agora, eu fiz um questionamento numa palestra que eu fiz. Eu chego aqui para você, João, e para você também, para todos nós aqui. Nós estamos agora em 2000 ou em 1857. Aí eu chego agora aqui, ó, João, Rose, todo mundo. Não vou poder ficar com vocês agora, que eu vou pegar o meu celular, eu vou fazer uma transmissão do programa sobre espiritismo. E o ano é 1857. Celular, computador, FM, multimídia, espiritismo. Aí você está agora em 2026 e você fala celular, você tem a compreensão celular, sei o que é celular. Computador, sei o que é computador. Por quê? Você evoluiu intelectivamente e moralmente. Olha o que está escrito nos espíritos. Os espíritos evoluem sempre, né? No seu aspecto intelectual. Intelectual e moral, até a perfeição de verdade. Sim. Olha Quando ele diz aqui que são baseados, que o espírito tem sexos baseados na afinidade de sentimento. Isso é bom de ouvir. Ou seja, a pessoa desencarna e ele não deixa de ser um ser humano que tem sentimento. Sim. E que tem afinidade, que é aquela questão da simpatia, né? Perfeito. Mas continuemos. Somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Filhos do mesmo pai. Né? E como Jesus fala, ele sempre em busca da nossa perfeição, que um dia possamos viver, como ele fala aqui, na glória, na ressurreição. Né? A única diferença entre o que o católico acredita e o espírita acredita sobre a ressurreição é o tempo, é o período. O católico acha que é nessa encarnação. E nós percebemos que necessitamos de não apenas uma vida, mas de milhões, bilhões de vidas para conseguir alcançar a ressurreição. Existência. Para que a gente possa alcançar a ressurreição. A gente pode trabalhar essa temática, a diferença de ressurreição e reencarnação. Para a compreensão efetiva, né, do que se trata uma e outra. Mas vamos aqui a 201. A gente meio que comentou ela durante o 200, a questão 200. Porque uma puxa a outra. Vamos pedir a Emily para ler aí? Vamos. Essa aqui, 201. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta: sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Bem o que a gente comentou. Bem o que comentamos, né? E fica aí, né, bem consolidado
que uma pessoa pode, Um o ser, espírito né? é o mesmo, ele pode estar se manifestando através de um corpo gênero feminino, ele pode estar se manifestando através de um corpo masculino. Gênero não, corpo masculino e corpo feminino. Sim, Gênero já é outra se for coisa. julgado necessário para o espírito evoluir, para qual a experiência que eu preciso viver agora para conseguir Sim. alcançar áreas maiores no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem? É isso, Porque aqui tem essa diferença, né? tem. Tem essa distinção. O homem tem um tipo de gene, a mulher tem outro tipo de gene. Sim. Que influencia nessa questão natural, da natureza. Até a forma biológica, né, Isso. do homem, o cérebro também tem situações que são completamente diferentes. Isso, de fato. Vamos... Evanildo quer comentar? Interessante sobre isso. Eu tenho um casal de amigos que já vivem há mais de 45 anos juntos, né? E diante desses 45 anos juntos, sempre existem os conflitos. Ele, sabendo que eu sou espírita, me perguntou, e aí, como é que vai ficar essa situação? Porque ele acha que ela manda e ele manda também. Aí eu fiz uma proposta para ele. Só se compreende, segundo alguns, né, depois de 60 anos de convivência. Para um compreender o outro. Aí eu propus para ele. A próxima ele vir como mulher e ela vir como homem. Depois sentam nós três e discutem. Vamos passar mais um tempinho conversando, vivendo para depois a gente chegar nesse mérito aí, né? E às vezes a mulher quer que o homem pense como ela, ou seja... Ou vice-versa Ou também. vice-versa, isso, vice-versa. E não tem, cada um vai ter um ângulo de visão, né? Não quer dizer que um esteja certo, outro esteja errado. O que importa é aprender. Nós estamos aqui para aprender. Dentro de um corpo da mulher, dentro do corpo do homem. João Pedro te dá muito trabalho? Não. Só um pouquinho. Não. Graças a Deus, não. Dá não? Não. Muito bem. Só um pouquinho, né? Besteira. Coisa que se ajusta. É isso. E a ideia é aprender. Como a gente vem falando, a ideia é você conseguir, se você conseguir concatenar todas as ideias, tanto no corpo da mulher quanto no corpo do homem, você vai conseguir chegar a patamares como de anjos, como de arcanjos. Vamos trazer pessoas aqui do nosso convívio, do nosso conhecimento, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, a maravilhosa Irmã Dulce, que são pessoas, de próprio Divaldo Franco, que são pessoas que nós vimos que não tinha necessidade disso, de viver o sexo em si, o ato sexual, que o afastou muito desse conceito de dizer homem é homem, mulher é mulher, homem veste azul, mulher veste rosa. Veste rosa, né? sim. Quebra esse paradigma que foi criado durante muito tempo. Eu, inclusive, gosto muito de usar gravata rosa quando eu vou para os eventos da OAB, de direito, essas coisas. E a gente vai compreendendo, cada vez que vamos lendo o Livro dos Espíritos, por exemplo, Chico Xavier, uma alma muito feminina. Sim. Ele tinha várias existências, conforme tem alguns livros de Chico, tem 30 anos com Chico. Ele vai discorrer sobre umas 6 ou 7 reencarnações que ele ocupou um corpo feminino. E nessa existência, ele sublimou essa questão do sexo na vida a nível de carne mesmo, né? Ele teve um outro movimento. O tanto que algumas histórias sobre Chico são interessantes. Eu não sei se eu já contei aqui, a da Luz del Fuego, acho que eu já contei, não? Já, mas vamos contar porque tem outros. E você, Chico Xavier, eu adoro quando você fala assim. Então, tem 2, na verdade, né? Quando o pai de Chico, ele, rapazote, fala, esse menino precisa ter experiências sexuais, né? O filme mostra, me arrepio muito quando eu vejo. Muito bacana. E ele vai, então, leva o rapaz no bordel, que era o costume à época, o prostíbulo, e ele está lá conversando com a gerentona lá, né?
E quando vai ver, Chico tá rodeado das meninas, Ajoelhado. ajoelhado, tal ali, e aí o pai fica feliz à distância. Não, agora Meu filho é homem. agora meu filho é homem. Mas quando ele chega junto, Estão rezando, né? estavam Orando. rezando com todas, né? E aí ele fala, não tem jeito. Mas os amigos, ele já era adulto, já fazia palestras, tal, assim, ele já era um expoente e foi fazer um movimento numa cidade distante, os amigos foram junto. E os amigos, muito amigos, falaram, não, a gente tem que dar um impulso em Chico. E aí vamos combinar. E combinaram entre si, iam dormir no mesmo hotel do evento. Então falou, olha, ele vai dormir, ele vai jantar, o costume dele é dormir cedo. Então a gente deixa ele subir sozinho pro apartamento do hotel e contrataram a profissional mais gabaritada, mais sensual, que ela combinando, né, ia sair nua em pelo na hora que Chico estivesse passando no corredor, né? E aí todo mundo, não, ele não vai resistir, porque ela é muito sensual, muito isso e tal. E quando o Chico viu a moça nua no corredor, tirou o blazer e falou, minha filha, a corrente de ar vai fazer você pegar resfriado. Use o meu casaco. E continuou e deu o casaco para a moça e foi pro quarto, né? Ela chegou aí, ele falou para ele, olha, ele não nem se interessou, né? Ele está em outro patamar, né? Suprir essa necessidade Como material. Francisco de Assis também, uma necessidade material. Isso, né? ele supria essa necessidade material com amor. Com amor, Atua, com amor abnegação, universal. com amor E universal. o que caridade. vocês trazem é que você canaliza, é o que a gente chama de canalizar as emoções, né? Os sentimentos e as emoções. Então, enquanto a gente está na perspectiva carnal, a gente quer ter efetivamente o contato com o sexo, né? O prazer. É um prazer, mas aí quando você vai para a caridade, a gente não vai trazer só para o espiritismo, né? Isso. Tem padres, efetivamente, tem pastores, etc., que não, tem monges budistas que não querem se relacionar e transferem essa carga energética, você fala de energia, porque o sexo é energia, Isso. para outras. Daqui a pouco você vê uma obra em que tem uma verdadeira interferência daquele espírito na sua energia. E não significa, vou aqui fazer uma fala aqui para os ouvintes, que não é que o espiritismo esteja Contra né, muito pelo o contrário. conúbio sexual, contra os relacionamentos. Não, se está se estudando a questão dessa sublimação, mas essa sublimação em algumas pessoas ela está num nível X, em outras pessoas está Eu corroboro em outro com nível. isso, Rosé, para a gente não ficar no dogmatismo e pular fases. A minha essência ainda está no contato físico Sim. da O que sexualidade. é para se repensar muito é a promiscuidade. Exatamente. Né? Ou o desejo que passa do limite, né? Que é quando a pessoa fica muito ligada a um instinto e vai para o campo da promiscuidade. Na verdade, todo o universo ele caminha para o equilíbrio. O equilíbrio. Tudo em excesso, né? Todo excesso. O mel é muito bom, mas mel em excesso vai causar um problema. E como falamos no início, né, ela é uma energia criadora, co-criadora. Energia co-criadora. O sexo tem essa energia de criação. Né? Se nós pegássemos blocos para construir um prédio, nós estamos aplicando ali a energia do sexo, que é a energia criadora da sexualidade. Isso, então é como vem o que a senhora fala, né? Promiscuidade, excesso, exacerbado, que aí nós iremos, aí eu parto para uma ideia de, você sempre costuma trazer isso com a explicação da teoria do crime. A teoria do crime, ela pressupõe 3 situações, que é o fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, ilícito e culpável. Ilícito e culpável. Aí a gente se restringe somente ao fato típico. O fato típico ele tem algumas características, algumas ramificações, que seria a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Que aí eu costumo colocar isso para
toda uma sociedade, não só jurídica, mas religiosa, mas social. Por quê? Porque nossas condutas, uma conduta minha vai ter um resultado. Desse resultado, eu vou fazer uma análise da minha conduta até o meu resultado e vou ver se esse meu resultado tem uma consequência, que é o que está escrito na legislação. É aí que a gente fala, se a gente utiliza de forma exacerbada, né, essa energia, nós teremos o resultado de nos afundarmos mais ainda, né, de estarmos dentro de um labirinto onde nós não conseguimos lograr êxito de sair dele, né? Então é mais ou menos assim. Se a gente utiliza dessa atribuição que Deus nos permite de forma exagerada, a gente vai ter esse resultado. É mais ou menos nesse sentido. Lei de causa e efeito. O planeta, esse planeta ainda responde pelo nível evolutivo dele, ele responde pela lei de causa e efeito, né? Isso. Vamos agora para 202, né? A última questão. Vocês estão perfeitamente aí no prazo, né? Estão me cumprindo com o roteiro. São 19 horas, gente, e 38 minutos agora aqui na 93 FM, a Rádio do Coração, e também a gente com a rede SDP TV. Grande abraço aí, Cacau, grande abraço, Birinha, grande abraço a todos os ouvintes da 93 FM. Mas continuamos com a questão 201. Rose... 202, perdão. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? A resposta: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social. Eles oferecem provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Perfeito. Excelente. Boa noite, Elisete Santos. Tá mandando um abraço aqui para todo mundo. Abraço, Boa noite, Elisete. Um abração. Vem fechar com chave de ouro o nosso debate aqui, nosso debate não, nosso diálogo, né? Nosso diálogo aqui, que é importante que o espírito tenha esse contato, né? É importante que ele consiga entender o sentimento de uma mulher, é importante que ele consiga entender o sentimento do homem com uma situação, de acordo com a possibilidade de suportar as provas. Ah, eu vou ser uma mulher, certo, você vai ser uma mulher, mas qual é a sua proposta para ser uma mulher? Uma mãe de 10 filhos, como minha avó teve 17 filhos, né? Você quer ser um homem? Com qual prova você quer ir? Você quer fazer o quê? Qual é a sua proposta de vida lá para você conseguir evoluir? Então, não tem essa diferenciação do lado de lá. Nós que acabamos fazendo aqui, separando as pessoas, querendo separar, é como diz, salvo engano, Maquiavel, né? Dividir para comandar. Vamos dividir aqui a sociedade, que é para a gente ter o controle de tudo, né? Controlar o Estado, tentar controlar as pessoas. E do lado de lá a gente sabe que não é assim, que não existe essa divisão, essa separação de homem e mulher. Somente uma questão orgânica, biológica, que é como a nossa mediunidade, né? Que descobrimos agora que a glândula pineal tem uma finalidade e um propósito muito grande para os médicos. A ciência, né? Ciência. Porque o espiritismo Já sabia há muito tempo. Já divulga isso, né? Mas é legal a gente estar estudando sobre sexualidade e sexo. Claro que a gente está falando aqui nessas 3 perguntas, Kardec vai abordar o ser homem, o estar homem numa existência, o estar mulher. Mas eu me lembrei agora de uma vez que o palestrante Marcel Mariano, que até também advogado, ele esteve aqui num simpósio certa vez e a temática era essa. E ele então compartilhou um informe que existem planetas que a grande maioria são seres assexuados. Existem outros planetas que a grande maioria
são heterossexuados. Assim como também existem planetas que a grande maioria são homossexuados. E existem planetas que são bissexuados. Né? Do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, a grande maioria tem olho azul. Já tem países, na Índia, por exemplo, a grande maioria tem olho preto. Né? Então, não quer dizer que nos Estados Unidos a gente não encontre alguém com olho de outra cor. Assim também, no planeta Terra, é um planeta da grande maioria ser heterossexuado, mas a gente também encontra muitos homossexuados, encontramos bissexuados, encontramos assexuados em uma proporção diferente. Do mesmo jeito que, por exemplo, no Brasil, nós temos várias raças, várias iguarias, né? Tem uma diversidade de situações reunidas no Brasil, que é diferente dos outros países. Então, o planeta Terra é como um Brasil que tem também um pouco de cada situação. Eu estou trazendo isso para que a gente possa ser mais tolerante, que foi também parte da sua fala, para que a gente possa alcançar um nível maior de entendimento quando estamos diante de uma pessoa que, então ela tem olho azul e está no meio da Índia. Ela é um ser humano do mesmo jeito. Não é o olho, a cor do olho, não é o que ela faz com o gênero, ou o gênero que ela se identifica. Isso não é para caber julgamento, porque o julgamento, Jesus dizia, não julgueis, né? Para não ser julgado, né? E também para a gente ser juiz justo, porque um juiz, você que é advogado, um juiz para estudar uma sentença, ele vai estudar várias hipóteses. Ele não vai pegar ali não sei nem a terminologia que se usa, ele vai pegar um processo. Para ele dar sequência e direcionamento, ele tem que estudar motivos e origens, e histórias, né, e ouvir testemunhas, e ele vai ter que ter um arcabouço de informações que levem a uma justiça. Então, quando a gente julga sem justiça, sem saber todos os movimentos anteriores, nós vamos desaguar numa injustiça. Isso. Né? E olhando por esse ponto, a gente pode observar que, além disso, é necessário que ele fundamente a sua decisão. Que ele fundamente a que sua ele tenha decisão. Que ele tenha a fundamentação, e ainda assim existe a possibilidade de correções de sentença, né? Que é o chamado recurso. Ele tem uma decisão aqui, mas que uma parte pode ficar insatisfeita com aquela situação e vou recorrer para que alguém maior, alguém que esteja em um grau maior do que você, diga que eu estou certo e não aquela outra pessoa está certa. E chegou no recurso superior ali, pediu outra pessoa, acabou por ali, não tem possibilidade de mais recurso ainda. Recursos. Então, assim, a nossa imperfeição no julgar é tão grande que nós percebemos que sempre há uma pessoa maior que possa nos dar informações sobre o que é certo e o que é errado. Então é por isso que eu trago para que a gente não, logo na fala, logo no início da minha fala, que há um preconceito muito grande com a questão de raça, de cor, de opção sexual. E que é importante que a gente entenda também, né? isso, é importante que a gente entenda que são situações que não interferem no que a gente vai ter quando desencarnar ou aqui. E o mais importante é o lado moral. Então, não é a questão da pessoa estar em uma condição ligada à sexualidade ou ao sexo, mas o que ela faz desse comportamento, se ela... é importante a pessoa ser feliz tiver amor, e ser moralizado, né? Se tiver amor, Deus está ali. Onde tiver amor, Deus está ali. Deus estará Isso é verdade. Lá. Independente da cor, independente do sexo, independente de qualquer coisa. E trazer que essa situação do sexo tem totalmente a ver com a matéria. Tudo Sim. tem a ver com a matéria. Se um ser, um espiritual, encarnou como mulher em algumas encarnações, várias encarnações, decidiu vir como homem, ela vai ter lapsos de memória de quando era
mulher na última encarnação. E pode, não estou dizendo que é, né? Pode ser que a homossexualidade tenha essa destinação. Mas aí eu trago uma situação. São coisas com a qual o pai não se importa. O pai se importa se a gente tem amor no nosso coração, caridade. E a gente vai compreendendo, né? No campo das constelações, por exemplo, uma pessoa tratando aí da homossexualidade, uma das situações que não é, são várias possibilidades. Uma das situações nós vamos encontrar muitas vezes dor tomada por uma pessoa diante da exclusão de outra. Exemplo, uma pessoa foi excluída, a pessoa teve uma filha fora do casamento, não registrou, não reconheceu. Então, existe uma dor no sistema. Existe uma pessoa que não teve acesso à mesma estrutura que outra pessoa teve. E alguém desse sistema que foi aparentemente estruturado pode sentir a ausência dessa outra e se identifica com e vai buscar ali em outra pessoa do mesmo, no caso eu estou falando de uma filha, então ela pode se identificar com com o gênero feminino, porque tem algo emaranhado em relação a alguém que foi excluído. Então tem várias situações, né? Pode ser essa questão aí da existência que vem e tal, e a pessoa não se adapta. Pode ser de um planeta que já vem e a pessoa está aqui, né? Nessa temporada no planeta, e ele vai encontrar uma diferenciação. Tem várias situações. A intolerância, o preconceito é uma característica da fase orgulhosa que precisa ser combatida e vencida, que nós vamos encontrar. O que deságua na intolerância é o autoritarismo, a rigidez e a teimosia. Nós vamos estar, então, com várias facetas. O orgulho ele se manifesta de várias formas, mas o planeta Terra é uma grande escola para orgulhosos. Todas as intolerâncias, elas são provenientes do orgulho que nós ainda trazemos. Tá, e, inclusive, Delix, lá, pessoal... Castro Alves, um grande abraço, minha amiga. Saudade de você aqui participando do nosso programa. Abraço. Grande Fábio Santo Luiz. E a Adélia, ela fala o seguinte, e ela foi assertiva. Ela diz: o movimento espírita tem preconceito ou condenação contra a homossexualidade. Aí você traz o movimento espírita, que é composto de quê? Seres humanos. Nós, o espiritismo, como ciência, filosofia e religião, ele tem os seus próprios princípios baseados exclusivamente na lei divina. A lei divina e a lei humana são a mesma lei, sendo que essa humana, essa segunda, aguarda em estado latente para crescer, para chegar a essa identidade divina. Então, quando há a falha, é sempre o humano que interpreta de forma a satisfazer o seu ego, se trazia as questões, né? A satisfazer as respostas que você tem que dar à sociedade, do ponto de vista, sobretudo, do machismo. Não, mas eu fui criado culturalmente, meu pai disse: não, filho meu, olha o Chico Xavier que você trouxe, filho meu tem que, não, pegue mulheres para mostrar a sua efetiva masculinidade. E às vezes o espírita, que somos nós, estamos ali com aqueles pensamentos, ainda que, às vezes... Ou seja, o espiritismo, ele não tem preconceito. Não tem, é liberdade de ação. Se alguém que se diz espírita ainda tem, é proveniente desse lado ainda, que não superou a faixa de orgulho e ainda julga, ainda recrimina, ainda exclui. E está lá o espírito... Pode falar, João, fica à vontade. Que é uma casa que abarca, que abraça, na verdade, a todas as classes sociais, a todos os gêneros. Perfeito, exatamente. Porque independentemente da sua cor, independentemente da sua opção sexual, independentemente de qual pensamento você tenha, né, o espiritismo, a doutrina espírita sempre tenta nos ensinar que nós devemos abraçar todos como se fôssemos nós mesmos, como se fôssemos um só.
né? Nós devemos ter os nossos braços abertos, não julgueis para não serem julgados, já dizia o sermão da montanha isso. de Jesus, que Jesus nos presenteou, e Gandhi falou, né? Se você quer entender mais ou menos aí o que é que Jesus quis nos dizer, leia apenas o sermão da montanha, lá tem tudo. Tem tudo. Né? Então É são verdade. muitas informações que tem lá que corrobora a ideia de amor, a ideia de compaixão, a ideia de caridade que nós devemos ter, de perdão. Então, independentemente da sua opção sexual, independentemente da sua cor, do seu gênero, você será amado. Você é amado por Jesus, por nós também que aqui estamos, e por nosso grande Pai Celestial, porque Ele não faz distinções como nós fazemos aqui. Ele não diz, eu amo mais a mulher do que eu amo o homem, eu amo mais o homem do que a mulher. Então, é mais ou menos isso que nós temos para... Aí Délix comprando daqui, ela diz o seguinte: um presidente da casa espírita sendo homossexual, será que é visto normalmente? Aí eu digo para você, Délix, não precisa dizer com quem tu deitas, mas dizes apenas se respeitas. Ponto. Não independe da sua orientação sexual, o que importa é a sua capacidade e sua busca. Por exemplo, para você conduzir uma casa espírita, você tem que ter essa noção de respeitar as pessoas e entregar o que melhor você tem para que você conduza essa casa espírita. Perfeito, eu gosto das suas perguntas, Délix, que ela responde às perguntas de muitas pessoas. Mas, Rose, eu queria já passar aqui, vamos preparando, começando por Evelyn aqui, para ela já fazer as considerações que nosso tempo... Emily, perdi, eu falei Evelyn, não foi? Foi. Perdão, eu peço perdão. Já para você trazer suas considerações finais, depois João... 1 minuto, porque nós temos... Passou tão rápido, Foi só mesmo. faltam 7 minutos. Nem doeu, né, João? Nada, não. Eu achei que 2 horas era muito. Era muito, né? Fique à vontade, minha amiga. As suas considerações finais. Só agradecer. Você... Como você Como foi se para você sentiu? o programa O e... que você achou do programa? Essa é a hora que você pode mandar abraços para todos, né? Pode mandar abraços. Eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de ter absorvido também muito conhecimento, né? Gostei muito. Bom, Obrigada. A gente que agradece a sua presença aqui, dizendo que o programa Conhecer vai estar sempre aberto para você. Vou passar aqui para João, mas o dia que vocês quiserem trazer, é só falar. A Rose está ali pertinho, né, Rose? sim. E a gente agradece a você por vocês se entregar, porque o movimento espírita ele necessita continuar. Sim. E vai chegar a hora que a gente vai ter que se recolher, como temos colegas nossos que já se recolheram. Sim. E vocês continuam trazendo a mensagem cristã. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada a você. João, as suas considerações finais, já vamos aqui agradecendo a sua presença e repito as mesmas palavras aqui da abertura do programa para que você traga o que você assim achar pertinente. Eu que agradeço ao senhor pela receptividade, a minha amiga Rose pelo convite, meu amigo Ivanildo, minha namorada Emily, que também veio me prestigiar nesse momento aqui. Dizer que estou muito feliz em ter participado desse programa, muito feliz em ter compartilhado o conhecimento com vocês, com as pessoas, com os ouvintes, com as pessoas que estão assistindo. Elisete nos Santos assistindo está mandando aqui um também. parabéns para você. Muito obrigado, pelo dona programa. Elisete. Deus abençoe a senhora sempre. Agradecer, somente agradecer, né? Quando a gente agradece, tudo vem. E aproveitar o ensejo Sim, fica à vontade. para mandar um abraço para minha mãe, para meu pai. Também um Isso, abraço. importantíssimo. Inclusive estão Minha convocados, viu? Nete e Wilson. A Alana também, pode Alana também. convocá-la. O programa os aguarda. As portas estão abertas, 93. Dizer que sou muito feliz por ter vocês na minha vida, por ter conhecido vocês aqui também, minha família universal, e aproveitar o ensejo também para dizer que a mulher, ela como diz Zé Ramalho, né, ela tem na face 2 brilhantes, condutores fiéis ao seu destino. Quem não ama um sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. Perfeito. Então, Essa música é eternizada, Ave Maria. com certeza. Dizer a todas as mulheres que estão nos assistindo, a todas as mulheres que também não tiveram a oportunidade de assistir,
Aqui vai meu abraço. Para Lorene tá dizendo, maravilhosos os temas estudados. Parabéns pelos Dia Mulher e parabenizando vocês pela Obrigado, Lorene. Lorene, Muito obrigado, Lorene. E dizer, Abração, Ló. dar meu abraço fraterno a todas as mulheres que nos presenteiam com a sua sabedoria, nos presenteiam com a sua sensibilidade, com o sorriso feminino que, como diz Zé Ramalho, e dizer que vocês são únicas numa sociedade, porque a sociedade é composta por 50, como a senhora falou, 52% de mulheres, e os outros 48% são seus filhos. Então, parabéns a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Muito bom. Muito Rosiane Massariol, minha amiga. Eu vou aproveitar aqui de um trabalho aqui rápido de Lázaro Zacariades. Vamos fazer o seguinte, eu passo para o Evanildo, Certo. e você fecha Ok, com o Lázaro. tá bom. Evanildo, Como seguir, né? Gratidão, né? Parabéns, João. Você chegando agora na doutrina, espero que os seus conhecimentos possam abrilhantar as mentes de várias pessoas que nos ouvem, né? E as Marias, as Joanas, as Severinas, a todas as mulheres deste mundo, um grande abraço, um bom final de semana. ok, eu fecho e passo para você. Pode ser, viu, Rose? Obrigado a todos vocês, né? Não vou me alongar mais o tempo. Por mais que a gente possa retornar aqui sábado que vem com mais um programa a conhecer. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos vocês pelas palavras e pela pesquisa, porque quando a gente pesquisa, a gente fundamenta efetivamente a nossa fala. Parabéns e que vocês continuem assim. Rosiane Massariol, você fecha agora. As mulheres são seres surpreendentes. As mulheres são seres surpreendentes, assim como as estrelas, assim como o símbolo celta, que seguem em espirais numa velocidade de milhões de anos-luz. Carregam um ciclo de enigma e vertigem, obedecendo ao fluxo e refluxo. Marinho, tornando-se constelações. São muitas em si mesma. O ventre é um pedaço desse enigma que Deus tornou a única porta para a vida. Mãe, são manhas que possuem os segredos multiversais, que geram os poetas e as crianças. As mulheres são seres transcendentais. Despertaram primeiro, se ergueram, e seguindo, plantaram, nos carregaram e permaneceram. Assim foi o começo. O oceano também é feminino. Assim como as abelhas, as partituras, a primavera, a linguagem, a pintura. As mulheres são seres surpreendentes quando falam as verdades, quando mentem. Lázaro Zacariades, um grande abraço. Grande abraço, onde quer que você esteja. E que Jesus esteja em cada lar e em cada coração. Até sábado que vem.